Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, uma coisa importante de entender, a Bíblia condena o homicídio, não matarás, está relacionado a não praticarás assassinato, quer dizer, não tirar a vida, deliberadamente a vida de uma pessoa para interesses próprios, né, por interesses próprios. Quer dizer, eu vou roubar o relógio, o celular da pessoa, eu mato a pessoa. Então, na realidade, eu estou buscando uma vantagem com a morte da pessoa. Para mim, uma vantagem para mim. Mas a Bíblia não tem nada sobre guerra. É muito importante entender isso, porque senão, como é que ficaria tantos cristãos que lutaram em guerras, em diferentes guerras, né? A Bíblia não tem nada sobre guerra. Eu sei de irmãos que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma maneira lá que você, se for convocado, você apresenta justificativa de consciência religiosa e aí você não é mandado para o campo de batalha, você é mandado para fazer serviços internos, serviços burocráticos. Então existe nos Estados Unidos essa possibilidade. Acho que no Brasil acho que não existe, na legislação brasileira não existe você deixar de ir para a guerra por questões de consciência. Eu sei que tem eu acho que Testemunho de Jeová no Brasil, que parece que consegue isso também, por questões de consciência, mas eu não sei, realmente eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus não condena o que vai para a guerra, o soldado. Não é proibido matar numa guerra. Esse é o resumo da história. Não é proibido, não tem na Bíblia nada, porque Deus, o próprio Senhor, mandava as pessoas para a guerra, mandava guerrear. Como que ele fazia? Quando inclusive perguntaram eu acho que foi para o Senhor ou foi para Paulo, né? Em Lucas capítulo 3, versículo 10, diz assim: E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E o versículo 14: E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, o que faremos? O que o senhor respondeu? Vocês têm que sair dessa vida de soldado. Vocês têm que fugir para outro lugar. Não. Ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentais com o vosso soldo, com o vosso salário. Aliás, a palavra salário, que nós usamos hoje, vem do pagamento que o exército romano fazia para os soldados. Qual era o pagamento? Um tablete de sal. Um tijolo de sal. E esse era o salário que todo soldado romano recebia. Então aqui o Senhor fala para não tratar mal nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Tem uma passagem também que o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, o Paulo fala o seguinte: versículo 20 fala: Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Tem um outro lugar que ele dá exemplos, baseado também no que milita, né? No capítulo 9, ele fala: quem jamais milita à sua própria custa. Ele está usando um exemplo de soldado. Tem um outro versículo também que ele fala, 2 Timóteo 2,4: Ninguém que milita ou que luta se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja que ele usa um exemplo aqui, militar, e não fala nada contra, né? Ele só fala que ele está dando um exemplo, fazendo um paralelo com o cristão, que está alistado para
uma guerra, para um exército do Senhor. E se alguém também milita, não é curado se não lutar legitimamente. Então, resumindo tudo, nós vemos que não existe nenhum problema em alguém, em um cristão, ir para a guerra. Mas fica valendo aquilo que Paulo escreveu. Se tiver a oportunidade de, se você foi chamado sendo servo, tudo bem. Mas se você puder ser livre, aproveita. Aproveita a oportunidade. Agora, então, voltando à questão principal, digamos que você tem ascendência judaica, se converteu a Cristo e agora é convocado para ir lutar lá em Israel contra os palestinos. Podia ser também do outro lado. Você tem ascendência palestina, se converteu a Cristo e foi convocado para ir lutar contra Israel. De qualquer maneira, você agora está sob ordens superiores, de uma autoridade superior, que nós devemos obedecer. Seja você descendente de palestinos ou seja você descendente de judeus, você vai ter que obedecer à autoridade que convocou você para uma guerra, para proteger o seu território, seja ele palestino, seja ele judeu. Sem entrar no mérito aqui de quem está com a razão, porque ninguém está com a razão. A verdade é essa. As guerras são feitas e planejadas pelos que não vão à guerra. Eu me lembro quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, O argumento era que tinha lá armas de destruição em massa e tal, invadiram o Iraque para encontrar as armas. Não era nada disso. Na realidade, eles queriam invadir o Iraque para pegar o petróleo, tirar Saddam Hussein e pôr a mão no petróleo, um país riquíssimo em petróleo. E mais, precisava destruir bastante as cidades para arrumar emprego para as companhias americanas de reconstrução irem tudo para lá e reconstruir as cidades, sendo pagas com petróleo do Iraque. Então toda a guerra funciona assim. Você tem que ir lá destruir tudo, para depois construir tudo e ganhar dinheiro com isso. Não se iluda, não acredite que tenha bonzinhos de boas intenções, não tem. O povão vai e é manipulado, acredita de um lado, ou vai de um lado, ou vai do outro, mas não sabe o que está fazendo também. Agora, ali, naquela região ali, aquilo é briga de irmãos, pensa assim, você tem uma família e os irmãos começam a brigar pela herança. O pau vai comer, não vai ter jeito. Agora, você é um de fora, vai lá querer se intrometer, o que eles fazem? Eles se unem todos para brigar com você. É assim que funciona, ali no Oriente Médio, pelo menos, é assim que funciona. Então não acredite ali que tenha lado bom, porque Israel não é nenhum anjo de candura, coração de rapadura. Israel não é nenhuma Madre Teresa. A própria história de Israel está ligada a muito terrorismo que eles praticaram para poder conquistar aquela terra ali. Os primeiros líderes de Israel, não lembro os nomes agora, mas você procurar na internet vai descobrir os nomes. Quem foram os primeiros do governo israelense ali na Palestina foram terroristas. Os caras punham bomba, explodiam bombas, faziam carro-bomba, tudo aquilo que faz um terrorista. E depois, claro, ganha a guerra, aí já fica gente fina, É terrorista enquanto está no lado perdedor. Depois que fica do lado ganhando, não é mais terrorista. O próprio Brasil tem um governo que alguns dos integrantes foram terroristas no passado. E depois viraram um governo. Não são mais terroristas agora, Os próprios americanos, quando eles quiseram expulsar os britânicos da terra deles, criaram uma revolução e faziam atentados, matavam gente, aquela coisa toda, até ganharem e passaram então até a independência do país e não eram mais terroristas. De repente eles eram libertadores da nação. Mas muitos outros países que eram possessão britânica não fizeram revolução, não mataram ninguém,
são hoje países prósperos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e tudo mais, sem precisar brigar com a coroa britânica. Percebe? Então entenda isso, que ali na Palestina você tem Israel, que é um povo que está na terra, na marra. Não foi Deus quem colocou eles de volta na terra. Muita gente fala, em 1948, as Nações Unidas, não era a Liga das Nações, eu acho era o nome, que deu a terra para eles, e bababi, bababá, bababá. É um milagre, eles estavam voltando para a sua terra depois de 2000 anos. Não, não foi. Porque na realidade a profecia bíblica fala do povo que vai voltar à sua terra em obediência, levados por Deus, não levados por Nações Unidas ou por Liga das Nações ou pelos Estados Unidos, não, levados por Deus. E esse povo que está ali não foi colocado ali por Deus, foi colocado ali por suas armas. E eles vão sofrer com isso. A profecia diz que 2/3 da população de Israel será exterminada, será morta. Se você está vendo gente morrer em Israel agora, né, você tem lá que Israel acho que tem 6 milhões de habitantes, se não me engano. Acho que são 6 milhões, se não estou enganado, né? 9 milhões de habitantes, ok. 9 milhões, 2/3 de 9 dá 9 dividido por 3, dá 3 milhões, 6 milhões. 6 milhões serão mortos num futuro próximo, depois do arrebatamento da igreja. 6 milhões de judeus serão mortos ali. E os que sobrarem, um pequeno remanescente deles vai se converter ao Messias, ao Senhor. Só então estará Deus colocando eles na terra definitivamente para não sair mais. Mas isso que está lá agora não é o cumprimento da profecia. Vai tentar pregar o evangelho nas ruas de Jerusalém, você vai ser apedrejado pelos judeus. Vai perguntar para um judeu quem foi Jesus, ele vai falar que foi um filho bastardo de Maria com um soldado romano. Eles odeiam Jesus, tanto quanto os árabes odeiam e tanto quanto os palestinos odeiam. Então ali é tudo ódio de todo lado. É tonto cristão que acha que vai pôr a bandeirinha de Israel no seu perfil no Facebook, no Instagram, e está assim, tá do lado de Deus, vai na rua, na praça, cantar hinos em hebraico. Não é assim, tá errado, não está entendendo nada. Deus fez isso com eles. Deuteronômio 28, se você ler Deuteronômio 28, é a descrição do holocausto. É a descrição de tudo que eles passariam, de tudo que eles sofreriam. E, no entanto, muitos cristãos ficam passando pano, achando que, ficando do lado desse ou do lado daquele. Não tem lado, na guerra não tem lado ali. Ali os dois lados fizeram atrocidades. Claro que nós estamos vendo coisas horríveis, né, feitas pelos palestinos contra inocentes que estavam até num show de música, alguma coisa assim, mas também muita coisa na história do outro lado aconteceu. E não também, sem querer passar pano para o islamismo, né? Que o islamismo, embora a religião chama Alá de o misericordioso, o que menos tem é misericordioso entre os seguidores da religião islâmica. Porque a religião islâmica não é só uma religião. Não é tipo assim, você se converte ao islamismo e fica tudo bem e tal. Não. A religião islâmica prega a extinção dos cristãos e de todos que não forem islâmicos. Porque para eles, na visão lá do Maomé, o mundo tem que se tornar todo ele muçulmano. Enquanto não for, vale pegar na arma e matar quem não for. Eu me correspondi uma vez eu debati bastante com um jovem naquele Orkut, era Orkut. Tinha um grupo no Orkut e tal, esse jovem entrou nesse grupo e começou a trazer umas ideias malucas. Ele tinha sido treinado no Afeganistão. Ele morava no Nordeste, não me lembro em que cidade do Nordeste, ele era brasileiro. E pregava assim, abertamente, que tem que matar os
tem que fazer a jihad, né? Você tem que exterminar os que não concordam com Maomé, que cristão tem que ser morto, essas bobagens todas, né? Um dia eu perguntei para ele, escuta, amigo, você mora com quem? Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. E elas são cristãs? Elas são cristãs. Então é melhor você pegar uma espada, uma faca hoje e matar as duas, porque você não está obedecendo a lei islâmica do jihad. Você está morando na mesma casa com duas infiéis que não acreditam em Maomé e ainda acreditam em Jesus. Como é que vai resolver agora? Você quer matar todo mundo? Você quer fazer atentado? Você foi para o Afeganistão ser treinado para matar infiéis e tal? E você mora na casa de infiéis e aí? Como é que fica? Né? Pimenta no olho alheio não arde, né? Mas no olho dele ardia. Aí espero que ele não tenha matado a mãe e a irmã. Então é uma religião também diabólica, demoníaca, que prega não a salvação, prega que o cara que morre na jihad vira mártir. Aí ele vai ter 72 virgens para ele se esbanjar com elas, que são todas depiladas, não menstruam e não defecam. Olha só. Essa é a esperança. Por isso que o cara amarra uma bomba no corpo. Ele às vezes é casado com uma mulher feia para burro, ele amarra a bomba no corpo e se explode, porque ele fala assim, opa, deixa eu ir para lá, que lá vai ter, no paraíso, vai ter essas virgens me esperando. Grande surpresa, grande decepção ele tem depois, né? É claro que cada um vai ter que ter o seu exercício com Deus a respeito disso. Eu posso falar assim, não, se vier um cara me atacar, eu darei a outra face. Na hora eu posso sair no braço com o sujeito. A gente não sabe, né? Nenhum de nós sabe o que é. Porque esse controle de dar outra face tem que vir do Senhor. Né? Porque a carne quer se defender, a carne quer instinto de sobrevivência. Agora, em relação a defender os terceiros, aí eu acho que está totalmente justificado alguém defender o filho, a mulher de uma agressão, está totalmente justificado. Ele não vai ficar olhando o outro lá ser espancado, ser morto, né? Melhor opção é orar para não precisar ter que tomar uma decisão. Orar, qualquer decisão que seja, ou de ser convocado para uma guerra, ou de ter que defender sua família, o melhor é orar e esperar no Senhor para Ele capacitá-lo a saber o que fazer nessas situações. Já tem uma guerra no Brasil e muitos irmãos que estão convocados nessa guerra. Por exemplo, no Brasil você é obrigatório fazer o serviço militar. Então, 18 anos de idade, você é convocado e se tiver guerra nesse momento, você vai ter que ir. Agora, mesmo que você não seja convocado, entenda que sempre existe estado de guerra no país, porque existe criminalidade. E sempre existem irmãos que são policiais. O que um policial faz? Um policial anda com uma arma na cintura para matar um bandido, para matar um inimigo e proteger o cidadão. E Deus não tem nada contra uma pessoa ser policial. Pelo contrário, em Romanos nos fala das autoridades que não é em vão que elas levam a espada, né? Então já tem soldados dentro do Brasil que vivem numa profissão que é de defesa da pátria, de defesa das instituições. Isso já existe. Então, nada de errado em relação à Bíblia, biblicamente falando. Agora, cada um tem a sua consciência para com Deus. Cada um sabe o que fazer e como responder a cada situação. Por isso que a Bíblia não entra nessa questão de falar que você não pode ser policial, ou você não pode ir para a guerra, ou qualquer coisa assim. Você não pode ser homicida, isso sim, isso você não pode. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.